E aí atendi o telefone e era o Edson falando assim: Li, sabe aquela estrutura cinética que a gente sempre quis fazer? Tem um ano que a gente fica bolando essa estrutura? Então, a boa notícia é que agora a gente vai fazer. A má é que a gente tem 2 semanas. E aí, a gente consegue? Eu falei, claro, por que a gente não conseguiria, né? A Petal for Tree é uma instalação cinética. É um triângulo equilátero de aproximadamente 12 metros de lado, composto de triângulos menores. Então, o interator, ele caminha até alguma das pontas desse triângulo e se posiciona embaixo dela. Um sensor detecta a presença dele e o triângulo começa a se movimentar descendo aquela ponta, aquela pétala, até que você se vê espelhado. Para criar uma ideia de conexão, de rede, de nó de rede, de espelhamento. Inicialmente o que a gente propôs foi, vamos ocupar então 2 semanas de forma imersiva, porque é um projeto com uma complexidade muito grande. A gente precisa ter esse time reunido o tempo todo para tomar todas as decisões ao longo do caminho. Nós temos 3 momentos importantes ali quando diz respeito à estrutura, que é a forma física que ela vai assumir, como que eles vão se mover, que a gente chamou de produto cinético, né, esse módulo cinético, e como que são as interações. Então, que sensor que é esse, como que ele está conectado em rede, que aí é a parte que a gente chamou mais de tecnologia. Inicialmente, a gente queria que cada um dos triângulos menores fosse costurado, um do lado do outro, para criar uns pontos de ancoragem, então seria uma malha. Depois a gente abriu mão dessa ideia de ter os triângulos costurados e pensou, vamos suspender um a um, só que a gente tem que suspender um a um por cada um dos 3 vértices dele. Putz, isso vai dar uma confusão de linha e carretel. No fim, a gente ficou com 234 carretéis, sustentando 78 espelhos, distribuídos em 6 módulos cinéticos. E ainda por cima, fazendo a programação de todos esses motores a partir dos sensores, que são um laser, eram pequenos lasers de infravermelho, que ficavam apontados para onde a pessoa se posicionava. Ao invés de pensar o triângulo todo, a gente dividiu em 3 partes. Então, a gente chamou as partes de pétalas. Então, essas pétalas, cada uma delas eram compostas de 26 triângulos menores. O desenho foi feito a partir de uma folha que a gente encontrou aqui no Jardim do Lilo, que chama cigônio. Então, a gente viu como que era a distribuição da forma do cigônio e tentou transferir isso para a arquitetura do movimento da pétala, para conseguir tentar achar essa fluidez. Então, as pontas desse triângulo, ela tinham elementos menores, triângulos menores, e o fundo, no caso que ia para o meio do triângulo, já tinham triângulos maiores. E aí o que a gente fez foi pegar esse texto e triplicar. Começou o projeto com um sprint fazendo uma maquete de 1:25. Então a maquete ela não é funcional, ela mostra ali pra gente quais são as escalas, como que vai se comportar. Agora, no fim, a gente teve que fazer um protótipo de 1:2 para testar a ideia de suspender os triângulos individualmente. A gente usou uma pétala que tem 26 triângulos, a gente suspendeu cada um dos 26 triângulos pelos seus 3 vértices. Isso foi para 4 sanduíches de carretéis, porque são 4 motores para movimentar os 26 triângulos. E aí isso exigia uma matemática, porque esses motores, por exemplo, da frente tinha que fazer às vezes 9 rotações, só que o de trás tinha que fazer 30 rotações. Então a estrutura ela se movia de uma forma meio disforme, porque aí os vértices iam descendo cada um por vez. Só que essa matemática que foi feita durante o processo, ela permitiu que no final a gente tivesse uma forma que era justamente a ponta do triângulo em que você se via espelhado. E aí depois o ponto que a gente chamou de ponto zero, que é quando todas as peças estão niveladas lá em cima. E isso foi resultado de parte do cálculo dentro do sistema de parametria e parte do cálculo feito que o Edson fez dentro da planilha Excel. E aí fomos para o desafio da montagem, porque montar uma coisa com tanto detalhe, com uma equipe que já estava muito cansada, foi outro desafio à parte. Então a gente chegou e havia uma estrutura maior montada com um box truss e aí ela tinha um sistema de levantamento. Eles deixaram, no caso, desceram toda a estrutura, a gente teve acesso ao teto e a gente começou a perfurar para colocar esses módulos cinéticos. Uma vez que a gente passou os módulos cinéticos, a gente tinha que passar toda a fiação de todos os carretéis. E aí isso foi uma coisa que a gente desenvolveu durante o processo imersivo aqui, que era como, uma vez que eu passei a linha do carretel e desci perpendicular ao vértice do triângulo, como que depois eu vou fixar o triângulo lá? Porque não fazia sentido a gente pegar o triângulo, passar a linha do carretel, subir e chegar lá no módulo cinético. Então o que a gente desenvolveu foi um sistema com chumbada de pescaria, porque a gente precisava desse peso, a linha era muito fina e caso contrário, se ela não tivesse peso, ela ia acabar virando um bololô de linha. E quando essa linha embola, era um Deus nos acuda. Então a gente criou umas chumbadas para criar o peso e para mesmo fazer os estudos de movimento sem os triângulos. E aí ela naturalmente você consegue desprender da presilha
presilha, colocar o vértice do triângulo, atravessar e colocar a chumbada. Então, o próprio triângulo, ele acomodava na chumbada. Isso foi, acho que, dos hackings, vamos dizer assim, de coisas que existem no mercado que a gente pode rapidamente adaptar para o nosso projeto, que foi sucesso, assim, no fim do design do produto como um todo. Mas, mesmo assim, a dimensão da instalação, para apenas 3 ou 4 dias de montagem, era gigantesca, né? Um trabalho hercúleo para uma equipe super pequena. A gente teve ainda a ajuda de mais 2 profissionais que nos ajudaram a montar, o Júnior Degóis e o Pedro Febrônio, mas, mesmo assim, era muito ajuste fino. E aí, com o esquema de presilha de pescaria, a gente conseguia fazer pequenos ajustezinhos, né? E aí começam, no caso, os testes técnicos. Foi para o YouTube Insights, dentro de um galpão na Barra Funda, uma festa que durou aproximadamente 3 horas, e aí o sistema de interação tinha que funcionar durante essas 3 horas, e a gente tinha que garantir que nenhum desses triângulos poderia eventualmente escorregar e acertar uma pessoa, né? Aí eu lembro que eu fazia uma brincadeira. Nossa, como artista, eu sempre achei que no máximo que eu poderia fazer era uma obra ruim. Agora eu cheguei a novos níveis, eu posso fazer uma obra que mata uma pessoa, pelo menos de dor de cabeça. Então foi muito tenso. Eu fiquei muito feliz, assim, pela parceria com o Edson, com o Gui, pelo que a gente conseguiu fazer em tão pouco tempo. Acho que é um trabalho que, óbvio, como quase todos os trabalhos, a gente precisa repetir e melhorar bastante ainda várias das coisas, mas abriu novos modelos mentais possíveis de coisas que podem ser feitas em estruturas mecânicas.